Olá, pessoal. Para iniciar o estudo da bioquímica, a gente vai começar do começo. E para entender o começo, dentro das teorias atualmente mais aceitas para discutir a origem do universo, né? A mais difundida, a teoria cosmológica mais difundida é a teoria do Big Bang, né? Que seria a teoria do surgimento do universo a partir de uma explosão cataclísmica. De acordo com essa teoria, né, de acordo com as evidências que dão suporte para essa teoria, toda a matéria do universo estaria confinada em um volume relativamente pequeno no espaço. Como resultado do confinamento dessa grande quantidade de matéria e energia, como resultado desse confinamento nesse pequeno espaço, houve uma grande explosão que gerou uma bola de fogo primordial que começou a se expandir com grande força em função da intensidade dessa explosão. De acordo com alguns indícios, né, essa explosão, né, o Big Bang, teria acontecido há 14,5 bilhões de anos atrás, de acordo com algumas evidências. Em função da magnitude dessa explosão, estima-se que a temperatura decorrente dessa explosão tenha sido já aproximadamente 15 bilhões de Kelvin, ou seja, uma temperatura extremamente elevada. Desde esse fenômeno da explosão que deu origem ao que a gente chama de Big Bang, a temperatura média do universo ela vem se diminuindo a partir como resultado da expansão resultante dessa explosão. Então a expansão fez com que a temperatura diminuísse e com a diminuição da temperatura permitiu que fossem formadas as estrelas e os planetas. Em estágios iniciais, o universo teria uma composição muito simples. As evidências indicam que a composição inicialmente seria apenas os elementos químicos hidrogênio e hélio, e em menores proporções, haveria também alguns traços do elemento lítio, ou seja, os três menores elementos e os elementos mais simples da tabela periódica teriam se formado a partir da explosão original, que é a explosão conhecida como o Big Bang. A partir daí, com a expansão resultante da dispersão da energia e da massa em função dessa explosão, as reações em função das altas temperaturas, as reações que aconteceram permitiram que fossem formados outros elementos químicos mais pesados. Então existem três teorias que justificariam a formação dos outros elementos químicos. Uma delas seria de que as reações termonucleares que ocorreram nas estrelas que se formaram após essa explosão, com a expansão da matéria em função da explosão, nas reações que ocorreram nas estrelas, as reações nucleares permitiram a transmutação do hidrogênio e o hélio em outros elementos mais pesados, que incluem aí o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre e o fósforo, por exemplo, Ainda, a modificação desses elementos mais simples, hidrogênio e hélio, teria ocorrido então a partir de explosões que ocorreram nas estrelas durante esse universo em formação. Ou ainda pela ação de raios cósmicos fora das estrelas a partir da formação das galáxias. Enfim, são teorias que dariam suporte para justificar a formação desses elementos, dos outros elementos da tabela periódica, a partir desses elementos mais simples, hidrogênio e hélio e alguns traços de lítio, como eu falei. Então, isótopos biologicamente importantes, como o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre e o fósforo, que apresentam núcleos estáveis, teriam sido produzidos por reações nucleares em estrelas de primeira geração. As estrelas de primeira geração seriam as estrelas originais formadas a partir da explosão que deu origem ao universo
que foi a explosão conhecida como Big Bang. Diversas estrelas de primeira geração foram destruídas por explosões chamadas de supernovas e seu material foi reciclado para gerar estrelas de segunda geração, gerando estrelas de segunda geração, que são as estrelas como o Sol, e nesse período aconteceu a formação de todo o nosso sistema solar. Então, esses elementos químicos foram espalhados pelo universo ao longo do tempo e os elementos pesados se juntaram para formar os planetas e outros corpos celestes durante essas explosões, então conhecidas como explosões chamadas de supernova, que deram origem às estrelas de segunda geração. No entanto, datações radioativas, envolvendo elementos não estáveis, permitiram estimar que a partir do decaimento desses núcleos estáveis, a idade da Terra seria uma idade semelhante à idade do sistema solar, do nosso sistema solar, que seria uma idade de formação então de 4 a 5 bilhões de anos atrás, uma estimativa média então de que a Terra, em função dessa datação feita por elementos radioativos, seria então a Terra um planeta formado há 4,6 bilhões de anos atrás. Nesse momento então da formação da Terra primitiva, a atmosfera da Terra, então nos primórdios, ela provavelmente passou por vários estágios até atingir a composição de hoje. Dentre esses estágios de modificação, tem-se então que a Terra, há 4,6 bilhões de anos atrás, era um ambiente extremamente inóspito, que apresentava então um planeta em formação, com intensa atividade vulcânica, altas temperaturas, em função de uma grande quantidade de gases na sua atmosfera, que é uma consequência da temperatura elevada, havia-se também um ambiente de alta pressão. E ainda, de acordo com algumas evidências, essa atmosfera primitiva seria composta, então, conteria os elementos químicos hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio, que eu citei no slide anterior como sendo os elementos químicos de núcleos estáveis e que dariam suporte à existência da vida, que é o que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas esses elementos químicos estariam presentes em moléculas muito simples, em compostos muito simples, compostos de natureza inorgânica, ou moléculas muito simples, como o gás amônia, gás metano, gás nitrogênio, gás hidrogênio e água, que estaria grande parte na forma gasosa em função das altas temperaturas. E aí percebam que, a partir dessa suposição do que seria a composição da atmosfera primitiva, o oxigênio estaria presente, então, na molécula de água. Ainda, como eu falei, em função da intensa atividade vulcânica, e, consequentemente, com o passar dos milhões de anos, com o resfriamento dessa terra primordial, dessa terra em formação, houve também a liberação de monóxido de carbono, gás carbônico e de dióxido de enxofre, a partir da diminuição das quantidades, das quantidades disponíveis de gás metano. Então, acredita-se que inicialmente a fonte do elemento químico carbono tenha sido o gás metano. E observem, essa atmosfera inicialmente era classificada como uma atmosfera redutora. Isso porque nessa atmosfera inicialmente não havia a presença de oxigênio livre, gás oxigênio na forma de gás O2. O oxigênio presente, então, nessa terra primitiva, nessa terra primordial, seria o oxigênio combinado, formando a molécula de água, ou a molécula de monóxido de carbono ou de dióxido de carbono. Ou seja, essas moléculas, então, moléculas muito simples e consideradas algumas delas inorgânicas, seriam então as principais moléculas presentes
nessa atmosfera da Terra primitiva, e essa atmosfera então seria considerada redutora em função da ausência de gás oxigênio. E aí, como consequência da ausência de gás oxigênio, tem-se que essa atmosfera em formação também não apresentava a molécula de O3, ou seja, não havia gás ozônio. A ausência de ozônio também faz com que a gente tenha outra evidência. Essa era uma atmosfera, então, que chegava-se, então, uma grande quantidade, uma intensidade muito grande de radiação ultravioleta proveniente do Sol, que é hoje, atualmente, na atmosfera de hoje, filtrada pela barreira de gás ozônio, evitando que essa radiação de alta intensidade chegue até nós, provocando reações indesejáveis. Então, os indícios sugerem que essas moléculas, então, mais simples tenham se formado de maneira abiótica, ou seja, num ambiente onde havia ausência de vida, e elas teriam se formado por reações químicas provocadas, então, por essa terra primitiva em desenvolvimento, a partir, então, de radiação, temperaturas elevadas, descargas elétricas, enfim, todo esse ambiente que formava essa terra primitiva, que considerava ainda um intenso bombardeio de meteoritos, fazendo com que esse ambiente fosse extremamente inóspito. Tá? Já o surgimento da vida estaria associado, então, a um período já aproximadamente 2,7 bilhões de anos atrás, o surgimento de vida ele é suportado por algumas evidências de fósseis que teriam sido identificados nesse período, fósseis então de seres. Feita aqui uma pequena correção, né? Então, os indícios sugerem que a origem da vida tenha ocorrido em torno de 3,5, 3,8 bilhões de anos atrás, e essas evidências sugerem, então, que a vida, né, as evidências são microfósseis, fósseis que são muito pequenos para serem vistos sem a ajuda de microscópio. E essas estruturas, esses microfósseis, são estruturas rochosas antigas encontradas no sul da África e da Austrália, chamadas de estromatólitos. Os estromatólitos são produzidos por micróbios, a maioria cianobactérias fotossintetizadoras, que formam filmes microbianos que aprisionam lama com o tempo. Camadas desses micróbios e de lama podem formar uma estrutura rochosa estratificada, que são os estromatólitos. Os estromatólitos ainda são produzidos por micróbios hoje, e esses estromatólitos modernos são incrivelmente similares aos antigos estromatólitos, que forneceram as evidências de algumas das mais antigas formas de vida na Terra. E o surgimento, então, dessa proliferação das cianobactérias, que deu origem aos estromatólitos, né, que formaram permitiram que esses fósseis pudessem identificar e demonstrar um marco para a origem da vida, também é um marco para a origem biológica do oxigênio. Com o acúmulo dessas espécies fotossintetizadoras, com o processo de fotossíntese, então, houve o metabolismo a partir do gás carbônico e da luz proveniente do Sol, e como resultado desse metabolismo, houve a liberação de oxigênio para o ambiente. Essa proliferação do oxigênio que ocorreu ao longo de milhões e milhões de anos foi fazendo com que as camadas mais baixas se saturassem desse gás, permitindo que esse gás chegasse a camadas mais altas. Em camadas mais altas, o oxigênio, então, em contato com a radiação ultravioleta, se quebra, gerando o radical oxigênio. O radical oxigênio se combina com outra molécula de O2 e o resultado disso é a formação das moléculas de O3. Ou seja, ao longo de milhões de anos, a partir da formação biológica do gás oxigênio, a partir desses primeiros seres vivos, tem-se a formação, então, a saturação da nossa atmosfera não só de gás O2,
mas também permitiu a formação de gás O3 pela reação do oxigênio molecular com a radiação ultravioleta. Ainda, essa evidência sugere uma outra teoria para a formação da vida, que é a teoria da sopa primordial. Nessa teoria, então, como nós não tínhamos ainda a proteção da camada de ozônio para filtrar a radiação ultravioleta, essa teoria sugere que a vida tenha se iniciado dentro dos lagos e oceanos que se formaram a partir do resfriamento da Terra primitiva, que permitiu que a água se precipitasse, formando os oceanos e lagos. A vida teria se formado dentro desse ambiente, sendo a água o solvente e também o reagente dessas reações químicas. E não só isso, a água serviria então como essa barreira protetora à chegada da radiação ultravioleta, que não antes da existência desse filtro, né? E a água, então, como barreira protetora, permitiria que as moléculas orgânicas que deram suporte ao desenvolvimento dos seres vivos pudessem se desenvolver em um ambiente protegido. Essa composição química simples, de moléculas simples, como eu falei, contendo gás hidrogênio, gás metano, amônia e água, são evidências que dão suporte à existência da vida, e vários experimentos tentaram reproduzir essa atmosfera primitiva para tentar justificar essa composição inicial e a formação de moléculas mais complexas e moléculas que estariam relacionadas aos seres vivos a partir dessa composição simples, né? E essas evidências, então, indicam que essas moléculas simples poderiam ser, sim, os blocos construtores de moléculas mais complexas, como o DNA, o RNA, aminoácidos, proteínas e demais blocos construtores moleculares presentes nos seres vivos. Então, resumidamente, né, essa Terra primitiva, então, seria um ambiente inóspito, formado por intensa atividade vulcânica, temperaturas elevadas e uma pressão extremamente elevada em função dessa quantidade de gases. Dentro de lagos, rios e oceanos, moléculas simples presentes nessa atmosfera primitiva, nessa terra primitiva, essas moléculas precipitadas dentro de lagos e oceanos, como a molécula de N2, amônia, o gás H2S, poderiam ter sido as unidades formadoras de outras moléculas orgânicas menores, como o ácido cianídrico, como o benzeno, e ainda o metano, presente nessa atmosfera primitiva, poderia ser a fonte de carbono que permitiria que dentro dos lagos se formassem moléculas maiores e de importância biológica, como os ácidos graxos, como as bases nitrogenadas adenina, e ainda outras moléculas biológicas maiores, como os açúcares. Então, as moléculas orgânicas presentes nos seres vivos teriam se formado a partir de moléculas simples que reagiriam de forma abiótica, sem a presença de um ser vivo, dentro desse ambiente que possivelmente foi um ambiente aquático em função, como eu disse, da ausência da camada de ozônio nessa Terra primordial. Dentre os experimentos que dão suporte a essa composição química, nós temos o experimento realizado por Stan Miller e Harold Urey, que simularam essa atmosfera primitiva. Num experimento utilizando um ambiente fechado, foi colocado, então, esses gases inicialmente pensados como os gases que compõem essa atmosfera, então a água, gás nitrogênio, amônia, gás hidrogênio, metano e gás carbônico, dentro de um recipiente fechado contendo essas moléculas simples. Foi feito, então, o uso de descargas elétricas para simular a chegada de radiações eletromagnéticas vindas do sistema solar. E, feito esse experimento, percebeu-se que a descarga elétrica no ambiente fechado sobre essas moléculas permitia-se, e essa reação, esqueci de falar, ela era conduzida com a passagem com circulação de vapor de água. Quando o vapor de água circulava passando por um condensador,
essa água então condensava, levando o produto da reação química que acontecia entre essas moléculas simples na presença da descarga elétrica. E percebia-se então, a partir desse experimento, que neste ambiente eram formados compostos orgânicos a partir dessas moléculas inorgânicas simples. Dentre os compostos orgânicos formados, tem-se, como eu citei, o ácido fórmico, o ácido cianídrico, moléculas mais simples, mas também foi possível obter, a partir de experimentos semelhantes a esse, com composição semelhante a essa, foi possível obter aminoácidos, que são os blocos construtores das proteínas, que são as moléculas presentes em todos os seres vivos. Então, a partir desse experimento, foi possível propor uma teoria da evolução química. E a partir então dessas evidências, aceita-se que o desenvolvimento da vida tenha ocorrido em 3 estágios. A evolução química, o primeiro estágio seria a evolução química, pela qual moléculas geologicamente simples reagiram para formar polímeros orgânicos complexos. Então, daqui a gente resume e extrai 2 informações muito importantes. Então, a vida surgiu a partir de uma evolução química. E essa evolução química é uma evolução química onde moléculas simples, moléculas pequenas e de natureza inorgânica, teriam reagido para formar moléculas maiores, mais complexas, e que seriam as moléculas presentes em organismos considerados organismos vivos. Essas moléculas que dão suporte à vida são moléculas grandes, são moléculas de natureza orgânica e moléculas grandes de natureza polimérica, polímeros orgânicos. Ainda como segundo estágio, a auto-organização de grupos desses polímeros para formar entidades replicativas. Em algum momento nesse processo ocorreu a transição desses grupos de moléculas inanimadas para um sistema vivo. Então vamos lá. Esses polímeros, constituídos então por moléculas grandes, macromoléculas, então que podemos aqui exemplificar como sendo as proteínas, os carboidratos, os lipídios. Isoladamente eram só moléculas grandes, mas num dado momento essas moléculas grandes, uma vez sintetizadas, elas passaram a combinar, a interagir entre si e a ocupar o mesmo espaço. Essas moléculas grandes, esses polímeros, ocupando o mesmo espaço, elas foram compartimentalizadas e passaram então a ser separadas do meio por um compartimento, fazendo com que ocorresse a formação do que a gente chama de células, Ou seja, as moléculas passaram a interagir dentro de um mesmo ambiente, separadas do meio externo, num ambiente restrito chamado de célula. A combinação existente entre esses polímeros permitiu que esses polímeros desempenhassem uma atividade não vista por moléculas inanimadas, que é a possibilidade de replicação, ou seja, esse conjunto de moléculas que compõem esse sistema restrito que a gente chamou de célula, consegue fazer uma cópia fiel de si mesmo, ou seja, consegue se replicar. A replicação é diferente de reação química. Uma molécula inanimada é capaz de fazer com que um reagente A reaja com o reagente B, dando origem ao produto C e D. O que a gente chama de replicação é dizer que o reagente A, na presença de energia, consegue copiar de forma fiel a sua estrutura. Então, a partir de a gente tem A e um novo A. Então, essa replicação é uma característica de um sistema vivo que foi apresentado quando essas moléculas inanimadas passaram a interagir entre si e a compor o mesmo sistema. Por fim,
A evolução química, ela compreende uma evolução biológica para formar uma rede complexa da vida atual. Então, a formação, o início da vida, compreende primeiro uma evolução química, como eu mostrei para vocês no começo, inicialmente no período da formação do universo, inicialmente tinha-se só elementos muito simples, como hidrogênio, hélio e lítio. Posteriormente, houve a transmutação desses elementos a elementos mais pesados, como carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo. Esses elementos mais pesados deram origem a moléculas simples, como as moléculas de H2, metano, amônia, ácido sulfídrico. Essas moléculas simples deram origem por reações, e água, né, gente? Não podemos esquecer de água. Por reações subsequentes, deram origem a moléculas maiores e mais complexas, moléculas orgânicas, como ácido fórmico, ácido cianídrico, aminoácidos e todas as outras moléculas orgânicas que existem. Essas moléculas grandes, orgânicas formadas, começaram a interagir entre si, a se combinar e a existir dentro de um espaço que foi compartimentalizado. Essas moléculas dentro de um espaço compartimentalizado começaram a desenvolver atividades diferentes daquelas observadas para a matéria inanimada. Dentre essas atividades, essas moléculas começaram a apresentar a capacidade de replicação. Então, enfim, esse histórico feito inicialmente, aqui contando esse estágio evolutivo químico, mostra o mesmo passado evolutivo químico comum para todos os organismos. Ou seja, quando a gente está falando de vida, nós estamos falando de um conjunto de moléculas que interagem entre si e compõem as unidades formadoras da vida, que são as células. Então, o que compõe as células são várias moléculas, e essas moléculas juntas, formando as células, desempenham funções características da vida. Mas essas moléculas, se isoladamente são retiradas de uma célula, elas são simplesmente moléculas, sem nenhuma diferença em relação a uma molécula que esteja dentro de um frasco, dentro de um laboratório de química orgânica. Logo, se nós estamos falando de moléculas dentro da bioquímica, nós estamos falando de entidades que obedecem a todas as leis físicas e químicas que nós já discutimos para descrever o comportamento da matéria inanimada. Então, em termos de leis físicas e químicas, dentro da bioquímica não há nenhuma novidade a ser dita. Nós vamos falar dos mesmos fenômenos, tá? Bem, mas então o que distingue esse conjunto de moléculas que compõem o ser vivo e o que distingue o conjunto de compostos químicos ou molécula que caracteriza os objetos inanimados? Bem, os seres vivos têm algumas características bem definidas. Dentre elas, os seres vivos são seres estruturalmente complicados e organizados, né? A estrutura é muito mais complexa quando comparada à matéria inanimada. Ainda os seres vivos, para manter essa estrutura organizada e complicada, para manter esta organização, os seres vivos têm um conjunto de moléculas capaz de extrair e usar a energia que encontram no meio ambiente. Então, a energia presente no meio ambiente é utilizada para a manutenção da estrutura molecular que compõe esses sistemas. Ainda, os seres vivos apresentam a capacidade de construir e manter a sua própria estrutura intricada e de realizar trabalho. Então, quando a gente fala de sistemas biológicos, uma palavra bastante frequente é a palavra trabalho. Então, utilizando energia, os sistemas vivos são capazes de realizar trabalho mecânico, trabalho químico, trabalho osmótico, entre outros. E como eu já disse, esse conjunto de moléculas é considerado sistema, quando compõe um sistema vivo, né, apresenta a capacidade de autorreplicação. Para contextualizar, uma célula bacteriana, que é uma célula simples, quando é colocada em um meio estéril,
né? Ou seja, na ausência de outras células bacterianas, essa única célula pode originar 1 bilhão de células idênticas em 24 horas, e cada uma dessas cópia fiel da primeira. Então, como eu disse, uma única célula bacteriana em um meio que tenha nutriente, ou seja, um meio que tenha energia, essa célula em 24 horas pode fazer 1 bilhão de cópias idênticas a ela mesma em função da sua alta capacidade de replicação. Essa alta capacidade de replicação, no caso da célula bacteriana, reflete a simplicidade da sua estrutura. No entanto, o que seriam os objetos inanimados? A matéria inanimada, aquela onde não há vida, geralmente representa uma mistura de compostos químicos relativamente simples, enquanto a matéria viva ela é estruturalmente complexa e complicada. A matéria inanimada ela tem uma organização simples. Essa organização simples é reflexo da relação da matéria inanimada com a energia. A matéria inanimada não é capaz de usar energia de forma sistemática para manter sua estrutura ou de realizar trabalho. Em função disso, a matéria inanimada tende a degenerar a um estado mais desordenado, alcançando um equilíbrio com o ambiente. Ou seja, a matéria viva é capaz de usar energia para manter a sua estrutura interna, enquanto a matéria inanimada não tem essa capacidade e, em função disso, está em equilíbrio com o ambiente, por estar em equilíbrio com o ambiente, tende a atender, né, a uma lei inexorável, que é a de atingir níveis mais baixos de energia, ou seja, atingir níveis mais desordenados, tá? Bem, mas a bioquímica, então, ela tenta explicar em termos químicos a vida. Então, em termos químicos, nós sabemos que os seres vivos são compostos por moléculas. E uma vez que são compostos por moléculas, essas moléculas que compõem os seres vivos obedecem a todas as leis químicas que nós já estudamos. No entanto, nem sempre isso foi muito claro. Inicialmente, com a evolução da química, foi proposta uma teoria conhecida como teoria de vitalismo. Qual era a fundamentação para essa teoria? Com o desenvolvimento da química, várias áreas da química se desenvolveram de maneira relativamente rápida, como a química inorgânica e a fisicoquímica e a química analítica. A química orgânica se desenvolvia também durante muitos anos, mas o desenvolvimento da química orgânica estava mais centrado na identificação de moléculas e na identificação da composição das moléculas. No entanto, durante o desenvolvimento da química orgânica, após várias tentativas, os químicos tinham muitos insucessos quando eles tentavam sintetizar moléculas orgânicas em laboratório. Em função disso, em função do insucesso nas tentativas de obter moléculas orgânicas por reações químicas em laboratórios, os cientistas propuseram uma teoria chamada de vitalismo, que era a teoria de que uma molécula orgânica só poderia ser sintetizada por um meio biológico, porque uma molécula orgânica, aí aqui eu estou usando orgânico com o sentido bem original do termo orgânico. Uma molécula orgânica seria, o termo orgânico seria originado a partir de organismo. Então, inicialmente, acreditava-se que as moléculas extraídas de organismos vivos seria uma molécula orgânica. Por isso o termo orgânico, relacionado a organismo vivo. Como em laboratório essas moléculas orgânicas não conseguiam ser sintetizadas, acreditava-se que essas moléculas só poderiam ser obtidas a partir de sistemas biológicos, sistemas vivos. Isso porque eles acreditavam que os sistemas vivos eram dotados de uma força especial
que na época eles chamavam de força vital. Então, os organismos vivos, por apresentar a força vital, a força da vida, essa força da vida seria a energia necessária para que átomos dessem origem a moléculas orgânicas que estariam presentes nos seres vivos. Em função da crença da força vital, a química orgânica durante muitos anos se concentrou apenas em estudar a estrutura química dos compostos orgânicos, mas sem se aventurar em tantas pesquisas na tentativa de síntese de moléculas orgânicas, por acreditar que essa síntese era restrita a sistemas vivos, em função da necessidade dessa força vital. Então, essa teoria era a teoria do vitalismo. A teoria da força vital, então, ela foi postulada por Berzelius, e essa teoria, então, era, como eu disse, a teoria que acreditava, que afirmava, né, que era necessária essa força especial, de origem desconhecida, somente presente nos organismos vivos e capaz de originar compostos orgânicos, né? E aí, como eu falo para vocês, o sentido bem original do termo orgânico. Então, o termo orgânico originalmente era o termo relacionado a moléculas que eram obtidas a partir de organismos vivos. No entanto, como marco para a modificação dessa necessidade da teoria do vitalismo, da força vital, um desses marcos foi a síntese da ureia. Um pesquisador, Frederick Wöhler, a partir do cianeto de amônio, que é um composto inorgânico de origem mineral, a partir do aquecimento do cianato de amônio, Frederick Wöhler obteve uma molécula orgânica que seria a ureia. Essa molécula orgânica, a ureia, teve a sua origem orgânica identificada por ser um dos componentes da urina. Essa síntese, em alguns livros, é colocada como um marco para que ocorresse o fim do vitalismo. Ou seja, a partir da síntese de um composto orgânico a partir de um composto inorgânico, a partir da síntese, então, feita pelo Wöhler, alguns livros colocam que o vitalismo teria sido colocado em xeque e um composto orgânico teria sido obtido em laboratório e o vitalismo teria sido, então, esquecido. Mas não foi simples assim. A teoria do vitalismo era uma teoria muito enraizada e muito aceita. Então, essa síntese não foi suficiente para fazer com que a crença na ideia da força vital pudesse ser desacreditada. Mas, na verdade, essa síntese simbolizou a expectativa de novas tentativas. Então, outros grupos de pesquisa se aventuraram a fazer novas tentativas de síntese de moléculas de origem orgânica a partir de compostos inorgânicos em função desse sucesso obtido a partir dessa síntese. Então, na verdade, a síntese da ureia simbolizou um marco para que a pesquisa em síntese orgânica fosse retomada. Então, hoje, vocês já sabem, vocês já fizeram química orgânica, vocês sabem que qualquer molécula hoje, teoricamente, pode ser obtida em laboratório. Então, as moléculas podem ser obtidas em laboratório a partir de reagentes inorgânicos. Então, a força vital ela não é necessária para que uma molécula orgânica seja formada. Mas, para que vocês entendam quanto a ideia da força vital e do vitalismo foi uma ideia cientificamente aceita, até hoje nós sabemos que o termo orgânico ainda é, pelo senso comum, utilizado no senso comum para identificar e reconhecer compostos químicos obtidos a partir de organismos vivos, né? Exclusivamente. Então, cuidado com o que eu estou dizendo, né? Então, com a força vital, a ideia é de que esses compostos seriam exclusivamente obtidos a partir de organismos vivos, que teriam uma força vital. E até hoje a gente percebe o termo orgânico sendo usado nesse sentido, e sendo usado até como uma forma de contrastar aquilo que é obtido a partir de ser vivo e aquilo que é obtido de origem química. Então, muita gente acredita que
um composto orgânico extraído de uma planta, por exemplo, é mais saudável do que um composto orgânico feito em laboratório. Mas aqui a gente precisa entender que se uma molécula X é extraída de meio biológico, ou se essa mesma molécula X é produzida em laboratório, a molécula é a mesma, a estrutura química é a mesma. Não importa a forma como ela foi embutida, a sua atividade, a sua função tem a ver com a sua estrutura química. E quimicamente ou de origem biológica, essa estrutura é a mesma. Bem, mas se as moléculas que compõem os seres vivos são compostos, são moléculas orgânicas que podem ser obtidas em laboratório por síntese em laboratório, essas moléculas são idênticas, como eu acabei de falar para vocês, àquelas que são feitas no sistema biológico ou aquelas que são feitas em laboratório. Então, todas obedecem às mesmas leis químicas. Então, se não tem força vital, se não há força vital, como é que a gente consegue separar a molécula que dentro de uma célula compõe um sistema que desempenha as funções que nós entendemos como funções características da vida, e como entender que essa mesma molécula dentro de um frasco tampado dentro de uma prateleira é uma molécula inanimada que não exerce nenhuma função especial? Por que essa molécula dentro da célula desempenha um conjunto de reações que caracteriza a vida? Por que essa molécula separada e dentro de um frasco de laboratório não tem nada de especial? Bem, dentro da bioquímica, essa justificativa é dada a partir de um termo que é utilizado que chama lógica molecular da vida. Então, as moléculas, que obedecem às leis químicas, que são idênticas, seja dentro da célula, seja no frasco, elas obedecem um conjunto de princípios que são chamados lógica molecular da vida, que é o conjunto de relacionamentos característicos da natureza e função e interação das biomoléculas. Então, as biomoléculas interagem entre si e, ao interagir entre si, essas biomoléculas desempenham funções que são características de um ser vivo. Então, o objetivo da bioquímica é determinar, dentro da lógica molecular da vida, determinar como a coleção de moléculas inanimadas interagem entre si para manter e perpetuar a vida. E até aqui eu espero que tenha ficado bem claro. Então, a origem do universo foi contada para dizer para vocês que todas as moléculas têm a mesma origem, uma origem a partir da matéria inanimada. E essas moléculas inanimadas, juntas, combinam entre si, e ao combinar entre si, essas moléculas inanimadas, dentro do que é a lógica molecular da vida, que é o conjunto de reações e interações que ocorrem entre as moléculas, esse conjunto de interações e interações permite, então, que a vida ocorra e que ela se mantenha e se perpetue. Bem, os organismos vivos são notavelmente semelhantes nos níveis microscópicos e químicos. Isso quer dizer que, em função desse passado evolutivo comum, em função da química, da vida originando a partir dos mesmos princípios químicos, a gente entende que, em termos microscópicos e químicos, a vida, os organismos vivos são notavelmente semelhantes. Então, como eu disse, o que garante que a vida exista? As moléculas se tornaram macromoléculas, formando grupos que compõem proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. Então, esse conjunto de macromoléculas está presente em todos os seres vivos, mostrando esse passado químico evolutivo comum. No entanto, apesar dessa composição em níveis químicos tão semelhantes, nós sabemos que, dependendo do habitat, ocorrem variações bioquímicas que são características da adaptação. E dentre as características que compõem a adaptação, nós vemos vários exemplos. Dentro do que a gente chama de adaptação bioquímica, por exemplo, aqui nessa figura nós temos uma rã, que é a rã do Alasca,
Essa rã é uma rã que durante o inverno ela se congela, fica completamente congelada. Vocês devem estar vendo aqui o corpo dela coberta por gelo. A rã do Alasca completamente congelada, ela fica congelada durante o inverno, sem nenhuma, mantendo apenas as funções vitais. E após o período do inverno, ela descongela e consegue voltar à vida e sai pulando após o inverno. Esse é um exemplo muito claro de adaptação bioquímica, né? Esse é um exemplo de um ser que consegue ficar congelado e depois retornar à vida normalmente, mostrando uma adaptação bioquímica. Então, dentro desse contexto, eu já deixo aqui uma pergunta para vocês. Qual adaptação bioquímica em nível molecular permite que a rã do Alasca possa ficar congelada durante o inverno, né? E aí tem outra pergunta também. Por que que esse ser pode ficar congelado durante o inverno? E pensando em outras células, por que que outras células de outros seres vivos não poderiam apresentar essa atividade tão pensada nos filmes de ficção, né? Que seria poder congelar alguém e descongelar em outro momento. Então, esse é um exemplo de adaptação bioquímica em nível molecular de um ser vivo, mesmo considerando tantas semelhanças em níveis microscópicos e químicos, considerando essa composição desse conjunto de moléculas que compõem a lógica molecular da vida. Então, a partir deste único exemplo, nós teríamos vários outros, né? A partir desse exemplo da rã do Alasca, fica claro para vocês que fica difícil fazer generalizações, porque as adaptações químicas, em função do habitat, permite que nós tenhamos seres vivos com diferentes comportamentos. No entanto, as generalizações elas são extremamente necessárias em bioquímica. E dentre as generalizações úteis, nós temos que todas as macromoléculas são constituídas a partir de poucos compostos. Então, a bioquímica ela é centrada na interação de macromoléculas, polímeros. E esses polímeros são formados por poucos compostos. E esses compostos são os compostos de carbono. Então, aqui nós temos a nomenclatura moderna para compostos orgânicos. Então, compostos orgânicos não são mais os compostos obtidos a partir de organismos vivos. E isso mudou porque a teoria do vitalismo não existe mais. Esses compostos podem ser obtidos em laboratório. Então, os compostos orgânicos hoje não importa se são de organismos vivos ou de laboratório. Os compostos orgânicos hoje são os compostos que apresentam o elemento químico carbono. Então, os compostos orgânicos que apresentam o elemento químico carbono são o grupo que permitem a generalização importante dentro da bioquímica. Na bioquímica, o que garante a vida são macromoléculas e essas macromoléculas são constituídas por compostos orgânicos, ou seja, compostos que têm como elemento central o elemento carbono. Quando a gente olha para a tabela periódica, né, aqui a gente tem uma tabela periódica, nessa tabela periódica, nós em azul, né, estão salientados aqui os elementos que compõem os sistemas biológicos, e são 26. Então, temos vários elementos compondo os sistemas vivos. E as quantidades variam de acordo com a função com que esses elementos desempenham dentro dos seres vivos. Alguns vocês sabem muito bem, como cálcio, potássio, sódio, magnésio, mas talvez outros causem um pouco mais de estranheza, né? Como o molibdênio, por exemplo. No entanto, quando a gente observa a composição elementar do corpo humano, a gente percebe que em termos de peso seco, ou seja, desconsiderando a presença de água, o elemento carbono, então, ele é responsável por em torno de 61,7% do peso seco da massa, né, do corpo humano. Isso, então, por conta do elemento carbono ser o elemento
que permite, então, a formação dos compostos orgânicos que compõem as macromoléculas da bioquímica. E dentre nas macromoléculas da bioquímica que estão presentes em todos os seres vivos, o que eu venho já destacando para vocês? Então, todos os seres vivos, sejam do mais simples ao mais complexo, então, seja da alface, de um rinoceronte ou do Homo sapiens, ou seja, nós temos como compostos orgânicos simples os aminoácidos, que são as unidades monoméricas, de formação do polímero, que é um polipeptídeo, que seriam então as proteínas. Então, os compostos orgânicos têm o elemento carbônico, formam os aminoácidos que dão origem às proteínas. Os monossacarídeos são as moléculas orgânicas simples que dão origem aos polímeros, são as unidades monoméricas que dão origem aos polímeros, que são os polissacarídeos, são as macromoléculas de açúcar presentes nos seres vivos. Ainda, os nucleotídeos, que são as unidades formadas por açúcares e bases nitrogenadas, são as unidades monoméricas que formam os ácidos nucleicos, que são as macromoléculas, que são os polímeros presentes nos seres vivos. Então, para exemplificar, a Escherichia coli, que é uma bactéria, uma espécie monocelular, a cada célula contém 6.000 diferentes tipos de compostos orgânicos, incluindo 3.000 proteínas diferentes e um número similar de ácidos nucleicos. Então vejam, seres muito simples, eles têm composições mais simples em termos de número de estruturas químicas que compõem as suas células, em termos de tamanhos dessa estrutura. Mas os tipos de compostos, os tipos de polímeros, os tipos de macromoléculas são os mesmos para todas os seres vivos, tá? E aí, por que o elemento químico carbono é importante para a formação então desses polímeros? O carbono é o único elemento na tabela periódica que pode fazer 4 ligações químicas, com ele mesmo ou com outros elementos como nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, fósforo, enxofre, enfim, ou os halogênios também. Além disso, o carbono, por fazer ligações químicas com ele mesmo e com outros elementos, o carbono também apresenta a capacidade de formar cadeias, as cadeias carbônicas que compõem os compostos orgânicos, sendo que essas cadeias podem ser lineares ou podem ser cadeias ramificadas que permitem a formação de compostos tridimensionais. Essas cadeias, teoricamente, podem ser formadas por um número infinito de átomos de carbono. Então, hoje já são registrados um número absurdo de compostos orgânicos e esse número cresce cada vez mais em função da versatilidade dos números e tipos de ligações que o carbono pode fazer, porque vocês sabem que o carbono ainda pode fazer ligações que podem ser ligações simples ou ligações múltiplas. Além disso, as ligações carbono-carbono são ligações estáveis o suficiente para permitir toda essa evolução química que aconteceu ao longo de milhões e bilhões de anos, que foi o tempo onde a vida se desenvolveu. Ou seja, essa ligação química ela é estável o suficiente para permitir aquele estágio que caracterizou a vida, que nós já discutimos, que é o estágio de replicação. Para que uma célula se replicasse, as moléculas que compõem aquela célula têm que ser estáveis o suficiente para que nesse processo onde elas estão sendo copiadas, essa cópia possa ser feita sem interferências, ou seja, essa cópia passa a ser uma cópia fiel em relação à molécula que deu origem a ela. Mas ao mesmo tempo, os seres vivos, eles mantêm a sua estrutura, mas essa estrutura se desenvolve. Então, para que essa estrutura química se desenvolva, essas ligações químicas elas devem ser estáveis, mas elas não podem ser inquebráveis, né? A ligação química carbono-carbono, ela é estável, o que permitiu a evolução química, mas ela tem uma estabilidade compatível com a fisiologia
dos seres vivos, ou seja, é uma ligação química que pode se quebrar considerando a nossa fisiologia, por exemplo, 36 graus Celsius na presença de catalisadores corretos, que são as enzimas. Resumindo, é estável, mas não é inquebrável. Ela quebra, permitindo que esses carbonos possam ser reaproveitados para a construção de outras estruturas químicas a partir da demanda biológica. Então, enfim, a gente chega então aos princípios da lógica molecular da vida, né? Todos os organismos vivos têm os mesmos tipos de subunidades monoméricas. E as subunidades monoméricas, como eu falei, são os compostos orgânicos que têm como referência o elemento carbono. A estrutura de várias macromoléculas biológicas revela a existência de modelos adjacentes comuns. Então, como eu disse, o fato de todos os seres vivos terem os mesmos grupos de subunidades monoméricas revelam essa existência comum a partir dos mesmos seres vivos, como sendo os seres vivos iniciais que se formaram na Terra primordial. A identidade de cada organismo ela é preservada pela posse de conjuntos característicos de ácidos nucleicos e proteínas. Então, a complexidade de um ser vivo ela pode ser estimada a partir da complexidade da composição das macromoléculas que o compõem e pelas características, pela identidade dos ácidos nucleicos e das proteínas que compõem esse ser vivo.